Muito boa tarde a este webinar que a Guarani Agro promovem sobre as formas de vender mais, como você consegue vender mais. Nós estamos nesse momento em plena semana de Black Friday, mas são dicas que não servem só para esse momento, né? Um movimento constante para quem utiliza as ferramentas digitais, não só de vendas, como também de gerenciamento, né? E para isso a gente chamou o Paulo Souza, que é supervisor comercial da Guarani, para que cite alguns pontos que podemos utilizar para promover nossas vendas, para fazer mais e melhor, né? Então, por isso, eu chamo o Paulo aqui. Paulo, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, supervisor comercial aqui na Guarani Sistemas. Primeiramente, agradeço pelo convite para participar aqui do webinar, né, para falarmos um pouco sobre Black Friday, essa data tão importante que é para todas as empresas e lojistas aí, tá? Muito bom, Paulo. Paulo, vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Alguns pontos que a gente tem que tratar aqui nesse momento. O primeiro ponto que eu vejo assim é como que nós podemos montar um pedido inteligente para uma campanha como essa de Black Friday, como pensar antes de fazer um pedido, como planejá-lo para que depois a pessoa não sofra com estoque, não sofra com gerenciamento, não sofra com fluxo de caixa e todos esses aspectos que acabam influenciando em muito no gerenciamento de uma empresa. Bom, bacana. Antes de mais nada, né, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a Guarani para o público entender um pouquinho do que a gente faz, né? Hoje a empresa ela é uma fábrica de software que ela faz desde software de gestão empresarial, software para automação da força de venda, a gente trabalha também com inteligência de negócio e e-commerce B2B profissional, tá? Voltando a falar um pouquinho de estratégia para Black Friday, o que nós da Guarani podemos contribuir aí para os clientes, para as empresas e para todos que nos ouvem aqui, né? Hoje, uma empresa, ela tem que entender que para ela participar de uma Black Friday, ela tem que ter uma estratégia, né? Ela tem que ter uma campanha de marketing bem estruturada para que ela apresente isso para o público por meio de canais de comunicação via Instagram, Facebook e tudo mais, para o público conhecer essa campanha que ela quer promover nesse período, para que nós conseguir, para que nós conseguisse, para que nós podemos, para que nós possamos conseguir, né, ajudá-las no sentido de fazer o quê? Divulgar isso nos canais de venda, né? E como que seria isso? Né? Hoje a gente vai falar de estratégias para dois canais de vendas. Um dele é o B2B, e-commerce profissional, e o outro é a automação da força de vendas, né? E como que, respondendo a sua pergunta, eu consigo trabalhar um pedido inteligente, né? Hoje, a empresa ela pode fazer essa campanha focada ali em promover, por exemplo, um produto para desovar uma ponta de estoque, ou uma campanha que ela queira falar assim, hoje eu vou trabalhar com a linha de produto XPTO e vai ter 15% de desconto no período de Black Friday. Legal. Ela montou a estratégia, estabeleceu a política comercial, aí ela vai para o canal de venda. Então, vamos citar o primeiro. Qual que é o primeiro canal de vendas que a gente tem? Né? A gente tem ali a parte de automação de força de vendas externas, tá? Onde eu tenho uma equipe de venda promovendo os meus produtos para chegarem nos meus clientes. E a Guarani ela tem uma aplicação, né, que ela consegue ajudar esses clientes, que é o Guarani Força de Vendas. E dentro dessa aplicação, ela é munida de várias estratégias e você terá um pedido inteligente, por assim dizer. Vou citar alguns pontos aqui dentro desse pedido inteligente. Então, eu cheguei, fiz a promoção desta campanha para Black Friday e, ao chegar no cliente, eu vou oferecer já, né, através do Força de Vendas ali, essa campanha para ele. Então, ali eu vou ter um mix com todos esses produtos, né, e eu ofereço para ele seguindo ali toda a campanha que foi divulgada. Bacana. Poderia parar por aí, fazer o pedido, legal. Só que aí a gente vai um pouco mais além. Porque eu posso complementar esse pedido. Então, eu posso colocar o mix
ideal que é para ser oferecido para aquele cliente, né? O mix do cliente, o que ele costuma comprar. Eu posso usar de estratégias, por exemplo, você não vendeu lançamentos, você não vendeu itens de outras promoções que estão vigentes também, não só a Black Friday. Então, você faz toda uma composição de filtros para que você incremente esse pedido, né? E, ao fim, você consiga fazer a venda e, com isso, deixar o cliente satisfeito e, como você colocou bem os pontos aí, não ter quebra de furo de estoque, não deixar o cliente sem uma venda boa para atender esse período, que é um período que tem uma demanda muito forte, né? E o cliente, a empresa do lado de cá fica satisfeita porque está recebendo um pedido ali com todas as suas regras sendo obedecidas. Nós temos também que pôr em mente que não é só uma estratégia para Black Friday, né? Que aqui no Brasil acaba se tornando um complemento do Natal, né? Diferentemente dos Estados Unidos, da original, né? Mas também Sim. Ele já pode acompanhar a construção de um estoque, de uma expectativa de vendas também para o Natal, que é a época do ano, provavelmente uma das que mais vende, se não a que mais vende, dependendo do ramo do negócio, né? E isso também pode incluir nessas vendas inteligentes, como você citou, ponta de estoque, material em promoção que você quer desovar, esse tipo de estratégia de venda inteligente, não? Perfeito, né? Ele tem aí como suprir já esse estoque do Natal e ainda dando uma outra dica de estratégia, né? Ele poderia até fazer ali sugestões de reposição desse estoque para o Natal, né? Então ele pode fazer o que a gente chama dentro do mundo de negócio de predição de venda, né? Então, o que eu vendi no histórico passado, por exemplo, no Natal passado, né? E aí eu quero fazer a reposição dessa mercadoria. E aí eu quero ter um crescimento, por exemplo, nesse Natal, devido às expectativas, o comércio está agitado, eu estou otimista, então eu quero aumentar em 10% essa venda, né? Então, a ferramenta que a gente proporciona hoje para o mercado, ela disponibiliza você trabalhar com essas políticas para que a hora que o seu vendedor externo chegar no cliente, ele tem essa possibilidade de fazer a oferta em cima do que o cliente já comprou e em cima dessa expectativa de crescimento. Porque você vai ter o giro dele, né, dentro dos períodos que você negociou com ele, e aí você pode colocar ali um fator de crescimento. Eu quero vender tanto, porque ele disse que vai crescer tanto em cima do que ele está esperando aí de vendas para esse Natal. Tá? Então, hoje a ferramenta de força de venda, ela consegue promover ao vendedor esse tipo de sugestão, onde ele consegue fazer uma predição de venda baseada numa data de entrega futura, e aí o sistema vai lá e fala, ó, você tem que vender isso. Então, o vendedor oferece aqueles produtos, aquele mix de produto, com aquela quantidade, já resguardando o estoque para a empresa que está fornecendo não ter surpresas e o cliente ficar satisfeito em receber essa mercadoria, porque ele tem um Natal aí, como você colocou bem, para enfrentar, tá? Então, hoje a gente consegue contribuir também com isso. E dessa forma você consegue envolver o cliente, trazer o cliente também. Fica um intercâmbio, né, de informações que acaba fazendo com que ambos façam melhores negócios, né? A gente sempre fala que a economia não é um jogo de ganha-perde, né? É um jogo de ganha-ganha. Todos têm de ganhar, né? E é justamente isso que acaba acontecendo quando você coloca a inteligência para atuar nesse tipo de negócio, não? Perfeito. Você tocou num ponto bem importante, né, Henrique? Que hoje a maioria das empresas tem uma dificuldade muito forte com clientes inativos, né? Porque você falou bem aí, tem que ser um ganha-ganha, né? E difícil é você conquistar um cliente, mas difícil mais ainda é você manter esse cliente, né? E um link digital proporciona você ofertar os seus produtos de maneira mais amigável, né? E de forma instantânea, porque você pode promover essa aproximação com o cliente, a empresa, de forma que você envia para ele um link, né, web ali através da internet, com todo o seu portfólio de produtos,
né, com foto, estoque, quantidade sugerida, preço, e ele, no conforto da loja, no conforto do escritório, da casa dele, no momento que ele quiser, pode estar fazendo ali a solicitação do pedido para, no caso, compor, no caso de um lojista comprando dessa empresa, né, desse distribuidor, importador ou indústria, compor ali o estoque de Black Friday dele ou até mesmo da reposição de Natal. Então, perceba, a gente fez com que o cliente se aproximasse, né, da empresa, participasse, se envolvesse do processo da compra através de um link de internet. Então, essa questão da transformação digital é algo que revolucionou nos últimos 3 anos, principalmente, se intensificou, né? Hoje, o Brasil ele é referência aí na questão de e-commerce também. Então, hoje a gente tem aí dentro do Brasil 160 bi sendo faturado em 2021, fonte do Poder 360. Então, é muito, muito forte isso. E a gente proporciona essas facilidades, que é você poder pegar os seus produtos que estão participando de uma campanha de Black Friday, por exemplo, e promover esses produtos junto ao seu cliente através de um link apenas, tá? A gente tem que entrar também numa outra ferramenta que a Guarani oferece que pode promover essa ativação de clientes, reativação de clientes inativos, ou prospecção, ou uma oferta sem que você tenha de despender todo o recurso de pegar um representante comercial. É uma estratégia complementar e não concorrente, que é o que a gente sempre bate, que é a ferramenta B2B da Guarani, não é mesmo? Perfeito. Hoje, como eu citei anteriormente, a gente tem essa transformação digital cada vez mais forte, né? E hoje a Guarani ela proporciona aí essa estratégia, né? Ou seja, um canal de venda a mais para o negócio das empresas. Ou seja, você consegue pegar todos os seus produtos, colocar ele de forma digital para estar sendo oferecido através de uma plataforma de e-commerce profissional, aonde você consegue promover, né? Então, se a gente está falando aqui de Black Friday hoje, eu poderia criar uma campanha e aí eu poderia usar o marketing, como eu coloquei no início aqui, para promover banners, e aí eu consigo colocar lá uma campanha do tipo, o cliente que comprar um pedido mínimo de 10 mil reais, ele vai ter um incentivo financeiro através de um cupom que ele vai receber R$1.000 de desconto, e deixar toda essa política já configurada. E no momento que o cliente for entrar no meu site e-commerce, ele vai ser recepcionado, né? E ele consegue fazer o pedido de forma tranquila, consegue ver preço, quantidade, consegue fazer o pagamento via cartão de crédito, né? Consegue fazer a aplicação do desconto reforçando isso, já consegue conhecer o frete a ser pago, destacado ali naquele produto. E o que é mais importante, né? Mais uma vez eu estou trazendo o cliente, né, para ser envolvido com a empresa e ter esse conforto, essa tranquilidade de comprar o produto para a loja dele, para ele oferecer nessas datas tão importantes que é a Black Friday, que é o Natal. Tá? Então, assim, hoje o B2B ela é uma ferramenta que ele veio para ficar e complementando o que você afirmou bem, para somar. Então, ele não substitui, ele complementa, né? Então, hoje eu tenho o Força de Vendas, que é o canal de venda externo ali para a minha equipe de vendas que está na rua visitando o cliente, e eu também posso ter um canal de vendas digital que vai complementar. Então, as duas vão se somar e trazer os resultados aí para a empresa. A gente sempre fala disso, né? Porque existe uma resistência muito grande, às vezes até de representantes, né? Porque acreditam que aquilo vai acabar com o trabalho deles. Mas não, isso está fazendo com que novos caminhos sejam abertos sem que haja um gasto excessivo, né? Imagina um cliente que fique a 600, 700 quilômetros da sua base, ou que faça um pedido muito pequeno, que não compense a viagem, né? Que não compense o frete, né? Ao passo que isso pode melhorar ao longo do tempo e aí sim demandar um relacionamento um pouco mais sólido, um tete a tete ali, digamos, né? E o B2B ele é
ele é a ferramenta ideal para que isso seja feito sem solavanco, sem precisar trazer o representante, levar o representante até lá, né? É isso que os próprios representantes às vezes podem ter uma certa resistência, mas não, é algo que vai ajudá-los e não concorrer com eles, né? Perfeitamente, né? Você colocou bem. Hoje o representante, né, ele já entende, né, o trabalho do B2B e-commerce, que é um aliado, porque você falou aí na conversa que ele tem aqueles clientes que são distantes, né? Então um cliente que ele tem aí 300 quilômetros, 400 quilômetros, dependendo da região que ele tiver, para atender, e ele precisa fazer um pedido recorrente, né? Muitas vezes esse deslocamento fica muito caro para o vendedor, né? Então, o que ele pode fazer? Ele indica ali o e-commerce, né? O cliente que entra pela loja e-commerce faz o pedido, esse pedido cai lá para a empresa e ele pode ter ali um acordo, né? Que a gente chama de acordo comercial, que quando o pedido está dentro da carteira dele, ele acaba recebendo um percentual de comissão, de certa forma, até sobre aquele cliente de forma mais reduzida, porque o esforço foi menos, mas isso é tudo questão comercial, é tudo questão de se orquestrar ali junto com a empresa para ele estar fazendo uso dessa política de negociação, tá? Mas assim, reforçando. Só te interrompendo, eu tenho mais algo que me ocorre aqui. Às Vai vezes lá. por telefone, né? Ah, não, pode deixar que eu ligo, mas aí o cliente ele não consegue visualizar, ele não consegue ter aquilo bem claro, né? Pelo telefone, não, vamos pedir isso, vamos pedir um pouco mais aquilo. E tá ali pela internet, né? Ele não vai perder e, pelo contrário, o cliente dele vai conseguir ter uma visibilidade mesmo daquilo que está sendo pedido, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, ali, ele tem essa facilidade, por assim dizer, né? Então, eu estou ali a qualquer momento, a qualquer tempo, né? Em vez de eu ficar 2 horas no telefone fazendo uma lista de pedido, eu passo para ele o link, ele entra lá e faz a análise e todo o pedido que ele desejar, né? E o próprio vendedor, por sua vez, ele pode estar indicando não só o e-commerce B2B, mas também o link que eu falei anteriormente, para aqueles clientes inativos, ou seja, ele tem uma lista de clientes lá, de 100 clientes, certo? E aí desses 100 clientes ele está vendendo para 50 apenas, 50 ele não está vendendo. Então ele poderia muito bem estar indicando o link para esses clientes para estar reativando, para estar fazendo com que esses clientes voltem a comprar com ele, né? Então, hoje o e-commerce ele tem facilitado muito os negócios para os clientes, principalmente para promover tanto campanhas como essas da Black Friday, como também para você estar fazendo uma ampla, né, divulgação do seu produto. Porque hoje não tem limite, né? Se a gente for ver, você consegue atingir não só o Brasil todo, como o mundo todo através do B2B e-commerce aí. Vamos falar sobre isso então, sobre como propagar essas campanhas, né? Como fazer com que essas campanhas sejam vistas por mais e mais gente, fazendo com que você venda mais, né? Perfeito, perfeito. Então, como eu comentei, né, no início, você tem ali, lógico, todo um trabalho do marketing que tem que agir, né? E o e-commerce ele vem para somar com esse trabalho de campanha que o marketing trabalhou e realizou. Então, hoje você consegue criar ali vários carrosséis dentro do próprio e-commerce com os banners promocionais, com toda a divulgação da sua campanha que foi feito junto com o time do marketing. E aí você consegue, de certa forma, divulgar isso, né, por e-mail, você consegue divulgar isso por redes sociais, e uma vez que os clientes estejam informados, ele vai chegar nesta loja de e-commerce B2B para realizar ali a sua compra, né? E assim, o que é bom ressaltar aqui é que a gente está falando de um B2B e-commerce profissional, né? Onde você está vendendo de empresa para empresa. Então, a hora que o cliente chegar para comprar, primeiramente, ele já tem um relacionamento com a empresa. Se ele tiver, ele já consegue ver preço, já consegue fazer o cadastro dele, entrar com o login e fazer o pedido. Diferente disso, ele é um novo cliente, o que vai acontecer? Ele vai ser solicitado a ele, né, um cadastro. Ele vai preencher ali como se fosse uma solicitação para comprar,
perfeito? E aí esse cadastro é submetido a uma análise, uma vez que ele foi aprovado, ele começa a ter acesso às compras. Isso, de certa forma, você consegue trabalhar para que o seu cliente ele tenha ali todo um acompanhamento do pedido, quando ele for fazendo, você divulgar isso para ele na plataforma, e a empresa detentora do B2B consiga ter um controle, né, da carteira de clientes dela. Então, isso é importante, isso é legal, né? E você também consegue trazer para dentro da plataforma situações onde o cliente consiga colocar ali regras de pedido mínimo, você consegue colocar toda a política de tributação fiscal amarrada no momento do pedido, para que você consiga saber o que realmente você está pagando de produto e de parte de imposto, por exemplo, e frete. Esse é um aspecto muito importante, né? Porque a gente sabe que a legislação tributária brasileira, além de ser muito bagunçada, ela é específica para cada estado. Então, às vezes, se você vende em um lugar, fatura em outro, isso vai dando umas diferenças, principalmente de ICMS, né? E eventualmente isso vai incidir em toda a cadeia de impostos, né? E tudo isso já está bem fácil de ser utilizado em todas as plataformas, não? Porque dessa forma você consegue, no faturamento, já colocar todas as regras tributárias que não vão depois gerar um trabalho a mais da sua equipe fiscal e contábil, não é mesmo? Perfeito. Hoje, quando você faz um pedido nas nossas plataformas, nos nossos canais de vendas, ali, tanto no Força de Vendas quanto no B2B, né? Você já tem ali, de forma conhecida, toda a tributação, né? Então, o cliente foi lá, inseriu 10 itens no pedido, ele vai ter ali o valor que ele está pagando no pedido, o valor, vamos supor, se tiver IPI, ST, toda essa carga tributária, o sistema já vai fazer ali uma apresentação para o cliente, para ele saber, ó, pô, eu estou pagando aqui R$1.000 de impostos, por exemplo. E isso, né, a ferramenta tem um motor que proporciona essa facilidade. Uma vez que a gente esteja, né, com a ferramenta trabalhando, ele já fez toda essa leitura, já apresentou, e quando ele leva o pedido para a empresa, ele dá essa facilidade para o faturista ali, para ele não ficar redigitando nada de imposto, porque isso já foi trabalhado antes da loja subir e está em produção, né? Então, esse trabalho ele já foi feito por uma equipe técnica de implantação junto à empresa, para que você tenha tudo isso conhecido, de forma a facilitar a venda, né? Porque quando a gente fala de venda, eu quero menos burocracia, eu quero ficar dentro da loja para comprar. Então, eu quero que o meu processo seja rápido e simples. E a loja hoje proporciona isso. Você vai entrar, vai fazer toda a sua compra, todo o seu pedido, fazer o pagamento e enviar para a empresa te entregar, né? Então, ali a gente está falando de um processo bem simples e rápido para você não ter dor de cabeça. E do lado da empresa que está recebendo esse pedido, também, o processo tem que ser simplificado. Então, recebi, não tem que ficar, quanto que é o imposto desse item? Não, já foi feito esse trabalho. Então, a hora que ele chega com esse pedido lá, já está amarrado para que o faturista simplesmente fature e envie o pedido lá para o cliente receber, tá bom? Tá ótimo. É justamente isso, é facilitar a vida de todos, né? E não criar mais problemas. Às vezes alguns sistemas eles têm tantas exceções que, na verdade, ele acaba não ajudando, ele acaba se tornando um tormento a mais na vida de quem está ali negociando, né? E com essas facilidades, e fica muito claro isso, existe uma versatilidade, digamos assim, dos sistemas, que faz com que tanto as pequenas vendas, essas vendas de reativação de carteira, essas vendas menores, né, como também as negociações mais complexas, aquelas vendas gigantescas, né, que acabam comprometendo uma boa parte do estoque ou da produção de uma empresa, elas também possam ser feitas sem qualquer solavanco, né? Principalmente quanto a essa questão de tributação, às vezes produtos que têm tributação diferente e essas questões interestaduais, não é mesmo? Sim, sim. Hoje a gente tem diversas
questões de vendas complexas, mas hoje a gente consegue proporcionar, né, através de uma estratégia que a gente denomina proposta web, que está dentro do nosso canal de venda, que é o Força de Vendas, né, o Guarani AFV, aonde o vendedor, no caso, no momento que ele está negociando ali um pedido com o cliente e ele se depara com uma situação que fugiu da política de desconto que ele conseguiria estar aplicando, por exemplo, ele pode recepcionar aquele pedido. Então, eu estou fazendo um pedido ali com um cliente, né? E esse cliente falou assim, ó, Paulo, eu até compro esses 100 itens aí que você está querendo me vender, né? E até numa quantidade maior, se for o caso. Só que eu quero um preço diferenciado. E esse preço que ele solicitou está fora da política de desconto que o vendedor tem alçada para aplicar, né? O que esse vendedor faz? Ele recepciona esse pedido ali no aplicativo dele e aí ele fala assim, pô, legal, eu vou submeter esse pedido para o meu gerente comercial, para o meu supervisor de vendas, enfim, para que ele analise esse preço que esse meu cliente está querendo pagar para ver se ele aprova. E aí, o que faz essa proposta web? Ela descomplica essa parte manual de você ter que ter pego esse pedido, digitalizado, ou mandado um e-mail, ou digitado item a item no WhatsApp. Não. Ele já traz ali o pedido pronto, submete ao supervisor dele, e esse supervisor recebe o pedido lá, na íntegra, com os ajustes. Ó. Então, por exemplo, o item A custava 10, o cliente está pedindo 9. O item B custava 50, o cliente quer negociar por 45. E aí, item a item, ele vai vendo quais foram as sugestões ofertadas pelo cliente. E aí, o supervisor ele pode simplesmente aprovar ou negar, ou colocar um preço que ele consiga negociar lá com o cliente. E aí, ele faz essa devolutiva. Perceba, né? Eu tirei toda a burocracia, facilitei ali uma negociação entre vendedor e supervisor, de forma a chegar num ganha-ganha, né? Numa negociação que é bom para o vendedor, para o cliente e para a empresa. E não é uma exceção, né? Como geralmente poderia pensar, não, vamos abrir exceções. Não, isso já está previsto ali, né? Isso já é uma funcionalidade do sistema. Exatamente, é uma funcionalidade dentro do sistema que você pode usufruir da mesma, para sair dessas quebras de objeções. Ah, seu preço está muito caro em relação ao meu concorrente. Ah, não, mas quanto você quer pagar? Mas se você quiser, como você vai pagar isso? Para eu te conseguir esse preço, você precisa comprar uma quantidade maior. Bacana, aí o cliente vai lá, aumenta a quantidade, ele pega o preço, submete ao supervisor, o supervisor analisa, pô, a quantidade é boa, o cliente é bom, vamos seguir em frente. E você tocou num ponto muito importante, é pontual. Ele pode fazer isso negócio a negócio, entendeu? Então, eu estou com essa situação hoje, amanhã eu não tenho ela, né? Então, eu vou negociando conforme a venda. Excelente, excelente. Paulo, tem algum aspecto dos sistemas que a gente poderia ter falado nessas estratégias, nessas 5 formas que a gente acabou citando, de vender mais e que acabou passando? Bom, hoje dentro do Guarani a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando, né? Porque é muita coisa que tem mesmo dentro da ferramenta, mas são facilidades para ajudar né? Como a gente começou essa conversa, os clientes a venderem mais, né? Seja através de estratégias para Black Friday ou seja estratégias para o decorrer do ano, o decorrer do negócio aí, dentro da política comercial dele. Né? Então, hoje, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com mix, com listas, né? Guarani listas, que a gente denomina. Então, dentro do Guarani listas, o que você vai ter ali? Você, vendedor, você consegue atribuir listas promocionais, você consegue fazer sugestões personalizadas para clientes que você tem costume de estar vendendo todo dia. Então, você sabe o que aquele cliente compra. Então, você faz uma lista para a hora que você chegar no momento de vender a ele, você já sabe, esse cliente costuma comprar isso, eu já puxo essa lista, então eu já faço um pedido a partir do que eu conheço dele. E essa lista ela é personalizada. Então, eu posso fazer com um cliente, essa lista ficou boa para esse cliente, eu vou juntar com o outro lá na frente.
né? Uma outra questão que eu queria destacar aqui, né, é a própria assistente virtual, né, que a gente falou um pouco dela aqui no momento que você fazia a Yara, a predição de venda ali, né? A Yara hoje, ela é uma ferramenta muito forte dentro do nosso força de vendas, porque não só faz a sugestão de vendas, como ela também consegue fazer com que o próprio vendedor pegue e faça combinações, né, de variáveis. Então, por exemplo, eu quero fazer uma predição de venda, eu quero considerar as promoções, eu quero considerar os lançamentos, e aí eu quero fazer uma oferta para o cliente de tudo que foi gerado aqui. Então, ele vai pegar, fazer esse mix, né, de informação e dar uma sugestão de reposição ali para o cliente. Ó, baseado no seu giro, baseado no que a sua concorrência está comprando, baseado no que tem de lançamento, o que é bom para você comprar, é isso. A Yara, ela meio que tira o vendedor daquela zona de conforto, né? Que a gente chama de tirador de pedido, né? Então, o cara vai comprar sempre a mesma coisa, eu vou lá, ó, você quer quanto? É isso aqui? Não, a Yara, ela puxa o vendedor a oferecer além e oferecer aquilo que a Yara ela já percebeu o que vai ser comprado por aquele cliente se for oferecido. Só precisa oferecer, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, a gente sempre vai buscar dentro das ferramentas essa facilidade, esse incentivo, né? Eu digo que tirador de pedido tem vários sistemas, né? A gente não é isso. A gente, por consequência, faz isso, né? Mas a gente tem soluções que faz com que você venda mais. Então, a ferramenta, como a gente usou esse exemplo da Yara, existe outras que sempre vai estar motivando você a estar oferecendo, a ofertando um produto que, por exemplo, é um lançamento, eu não ofereci, então vou lá, a ferramenta vai te dar, de certa forma aí, carinhosa, um puxão de orelha, né? E falar assim, ó, você precisa oferecer o lançamento lá, você precisa oferecer a promoção, você está num mês de Black Friday e você não ofereceu a campanha do mês. Como? Não, peraí, eu vou te incentivar a estar oferecendo. Então, esses detalhes, Henrique, que a gente consegue ajudar os nossos clientes a sempre estar fazendo com que a venda dele cresça a cada dia. Tá? Então, isso é bom destacar aqui. Isso tanto no tocante do Guarani AFV, como no tocante das outras soluções e também falando aqui do B2B que a gente está comentando. Né? São ferramentas aí que eu digo que são essenciais para você expandir. Paulo, eu agradeço muito a sua colaboração, o conhecimento que você traz aí na supervisão de vendas, né, da Guarani e que apresenta as funcionalidades de uma forma clara, de uma forma que quem está ali na rua mesmo, né, quem está ali vendendo ou quem está sentado, mas está recebendo esses pedidos, consegue entender o quanto que o sistema pode ajudar a expandir as vendas, a crescer, a ganhar mercado, né? Então, agradeço muito por isso e espero que em outras oportunidades a gente possa conversar mais a respeito disso. Pô, meu amigo, eu que agradeço pela oportunidade aqui, tá, da conversa, do bate-papo. Espero ter contribuído aí com algumas dicas e estratégias seja para Black Friday, que a gente começou aqui falando, seja para o Natal que está por vir, e seja para toda, né, volta a falar, a política comercial que a empresa for usar. Né? Então, a gente sempre está aqui buscando atender com excelência, com qualidade. Conte comigo, sim, e até o próximo aí. Próximo, muito obrigado, Paulo. Até. Obrigado.